Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Sabes, Sara, estou preocupada hoje. Então, o que é que se passa? Olha, uma amiga minha vai ser operada a um cancro da mama. Uma mulher muito jovem. Sabes o que isso significa? Sei não por experiência, felizmente, mas porque tenho várias amigas que este ano foram operadas por causa do mesmo problema. Parece uma epidemia. E a doença não tem qualquer respeito por nenhuma idade. Mas vamos lá animar, Sónia. Destas amigas que sofreram uma mastectomia, as coisas estão a ir muito bem e algumas estão bem esperançosas por uma recuperação total. Este é um tema muito pertinente para falarmos hoje com as nossas ouvintes, que a esta hora devem estar tristes connosco porque começámos o programa sem as incluir. Olá, queridas ouvintes do programa Mulheres de Esperança. Olá, estamos aqui hoje com mais ou menos preocupação, porque a ouvinte é realmente, neste momento, a nossa prioridade. Queremos que, apesar do tema ser sério, este tempo possa trazer conforto para algumas, esperança para outras e esclarecimento para que todas as que nos ouvem hoje. Fique com esta música que lhe oferecemos e voltamos já já. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar, só assim será feliz o que o meu coração desejar. Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar, só assim será feliz o que o meu
RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Já temos falado sobre o cancro da mama aqui no programa Mulheres de Esperança, mas achamos que o assunto é tão importante que queremos abordá-lo mais uma vez. E hoje vai ser possível trazer aqui uma mulher que passou por este problema tão difícil e ouvir da sua boca não apenas os factos relacionados com a doença e o seu tratamento, mas sobretudo a emoção ligada a um longo período de recuperação. Eu mesmo tenho feito imensas perguntas sobre o assunto. Pode parecer bastante simples a pergunta, mas a primeira que nos assalta é: o que é o cancro da mama? O cancro acontece quando células normais do nosso corpo se tornam anormais e descontroladas, formando depois quistos ou tumores. No caso da mama, acontece no tecido da mama. Não sabemos a causa, nem como impedi-lo, mas há algumas dicas que podemos saber para reduzir o risco de tê-lo ou de encontrar o cancro no seu estágio inicial. Precisamos procurar sinais antes de ter sintomas. Por exemplo, conhecer a história familiar é muito importante. Se tiver familiares, mãe, irmãs, tias ou primas que tiveram cancro da mama, pode bem ser que corra o risco de desenvolver este tipo de cancro. Peça mais informação ao seu médico de família. E claro, perguntamos logo como procuramos esses sinais. O autoexame, sentir se o seu peito tem alguma mudança, é muito importante. Todas as mulheres a partir dos 18 anos deveriam ser ensinadas a fazer isto por alguém em quem confiem ou pelo seu técnico de saúde. No caso de sentir ou observar alguma mudança, deve consultar o médico o mais rapidamente possível. Não adie. A mulher conhece o seu peito muito bem. Esse exame regular irá ajudá-la a ver como ele é e como o sente normalmente e reparar se há alguma mudança. É um modo simples e rápido para verificar se há algum problema. É melhor fazer isto quando o peito não está inchado ou sensível, o que pode acontecer mesmo antes da menstruação. Se não tiver a certeza de como fazê-lo, peça ao seu técnico de saúde que a ajude. A maior parte das mulheres gosta de fazer este exame no banho ou quando está a vestir-se. Fique em frente a um espelho, com as mãos nas ancas, e repare se há alguma mudança no tamanho, na forma ou na cor do seu peito. Devem estar iguais à última vez que os examinou. Iguais quer dizer o mesmo tamanho e forma. Repare se há algum inchaço, alguma borbulha, alguma erupção na pele da mama, como vermelhidão, secura. Veja se não há mudança no bico do peito, nenhuma descarga, uma aguadilha, substância leitosa, sangue ou fluido amarelado. Enquanto está em frente do espelho, levante os braços e procure debaixo dos mesmos, especialmente na área do sovaco. Deite-se com o braço esquerdo levantado para cima da cabeça. Este movimento espalha o tecido mamário e torna-o mais fino, tornando mais fácil sentir alguma coisa. Abra a mão direita e, usando os 3 dedos do meio unidos, sinta o peito fazendo uma pressão leve, primeiro e depois um pouco maior. Vá sumindo até à zona do pescoço, no sovaco e até à caixa torácica. Faça movimentos leves circulares, não use a seguir ou um dedo só. Faça o mesmo com o outro peito, colocando o braço direito nessa posição e fazendo a inspeção com a mão esquerda. Bem, já falámos muito sobre a doença em si, mas agora é a altura de ouvir em primeira mão da nossa convidada. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Então temos o prazer de ter aqui na nossa sala de visitas uma mulher que passou por este drama do cancro da mama. Olá Cristina, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Possivelmente este é um assunto cuja abordagem ainda traz alguns temores, alguns receios, mas queremos que o seu testemunho vai ajudar algumas mulheres que estão a passar pelo mesmo e por isso a primeira pergunta que eu quero fazer-lhe é: como descobriu que algo não estava bem no seu peito? Bem, na realidade eu não descobri porque não era nada que fosse palpável. Foi numa consulta de rotina onde foi descoberto, que alguma coisa não estava bem. Uma consulta de rotina, a médica mandou fazer algum exame? Já fazia desde os 35 anos mamografias, porque em tempos tinha tido uma microcalcificação benigna que tinha retirado e então desde essa altura anualmente fazia o meu rastreio. E depois de fazer depois de ter feito esse exame, como é que recebeu o diagnóstico?
Bem, assim, não foi logo de imediato, tive que passar por alguns exames médicos, nomeadamente fiz uma ressonância, tudo me deu inconclusivo e o final foi a biópsia, pronto, e aí então foi declarado que na realidade tinha um carcinoma. E como é que reagiu? Eu ouvia falar daquela expressão de puxar o tapete debaixo dos pés. Eu agora sei o que é que isso significa. Eu posso recordar-me que eu e o Marco estávamos em casa e a médica disse que depois iria nos ligar para dar o resultado. Numa noite, ligaram-me às 9h30 da noite para irmos os dois, que a médica, a radiologista, queria falar connosco. Logo aí nós percebemos. Então estávamos os dois às 10 horas da noite na sala de espera e quando a doutora nos disse, assim logo, a Ana Cristina tem um carcinoma maligno. Como é que eu reagi? Eu não consegui ter reação. Ela depois começou a falar de quem eram os médicos que ela aconselhava e tudo. Eu só queria sair dali. Daquele local. No momento eu só ouvi aquela primeira frase, não consegui captar mais nada. Esta foi a minha primeira reação. Eu queria sair dali. E a seguir? E a seguir, estão à espera que eu diga que chorei, mas eu não chorei. Fui para casa, porque antes de ter-me dado o diagnóstico, eu tinha estado neste processo todo que foi um pouco longo, desde o primeiro exame até fazer uma ressonância com contraste e depois biópsia, sempre a orar. E aquilo que Deus me dizia, e que foi a primeira coisa que Deus me disse quando eu disse, Deus, alguma coisa não está bem, eu sentia. E Deus dizia, aquieta-te e não duvides. Foi a palavra que o Senhor me deu, a promessa que Ele me deu. E estava eu na sala de espera para saber o diagnóstico e eu dizia, Deus, mas eu não estou a entender, tu dizes-me isto e eu tenho um resultado deste, eu não estou a entender. E o Senhor dizia, não temas, eu estou contigo, não duvides. Aquele que duvida é como a onda do mar. Os médicos explicaram-lhe o procedimento que iam fazer a seguir? Esta radiologista disse logo que em princípio era para tirar a mama. Falou logo nisso. Depois, curiosamente, eu não fiz tratamentos antes da cirurgia. Portanto, o que eu fui fazer foi procurar o cirurgião que me tinha intervencionado há 7 anos atrás e fui falar com ele, levei todos os exames e ele disse-me. Aí, nessa altura, ele explicou tudo aquilo que queria fazer. A Cristina é uma pessoa muito bonita e no meio dessa sua beleza tinha uma coisa maravilhosa que era o seu cabelo. O que é que aconteceu no dia em que o cabelo começou a cair? Curiosamente, também o meu cabelo, eu não permiti que o cabelo caísse. Quando eu sabia, porque o médico explicou o que é que iria acontecer, e nós todos hoje em dia já estamos familiarizados com essa doença, eu sabia e aquilo que eu fiz foi, depois do primeiro tratamento de quimioterapia, eu entrei num shopping que desconhecia, eu e o Marcos, e disse, eu quero cortar o meu cabelo por aqui, portanto, quem não me está a ver, pelo queixo. Eu tinha uns cabelos longos, loiros, muito compridos, e quis cortar por ali. Eu não reagi e a rapariga que se apercebeu chorava. Depois disso, fui fazer um segundo tratamento e aí, depois deste primeiro tratamento e ter cortado o cabelo, 2 dias a seguir, houve alguém que me telefonou e que me disse, o que é que tu vais fazer com a tua imagem? E eu disse, eu não gostava de pôr lenços, sinceramente não era uma imagem que eu gostaria de passar às minhas filhas. Tem mais a ver com isso. Mas na realidade também não gosto daquelas cabeleiras assim um bocadinho mal feitas, não sei. E houve alguém que Deus usou e que disse, amanhã estás em tal horas comigo que eu vou-te oferecer uma cabeleira com cabelo verdadeiro, com as características de igual ao teu cabelo, que é uma cabeleira fixa, e isso para mim, mais importante do que o meu ego, porque nessa altura não era isso que me importava, era mais pelas minhas filhas. E nessa altura eu fui aí pedi para me raparem o cabelo. E daí não ter sentido o cabelo cair, mas pedi para me raparem o cabelo. Esses tratamentos de quimioterapia que fez foram depois da cirurgia ou antes da cirurgia? Percebi que foram depois. Foram depois da cirurgia. Quantos fez? Não sabe, não tem ideia? Foram 4 ciclos de 3 em 3 semanas e depois foram 6 ciclos todas as semanas. E depois ainda fiz
desde o início do primeiro ciclo, 1 ano, uma injeção de imunoterapia. Na realidade foram 6, 7 meses. E durante todo este processo, Cristina, qual era o seu maior receio? Era as minhas filhas. E quando eu digo era as minhas filhas, era como é que eu, porque eu não sei se posso contar um pouquinho, é assim, eu na altura que fui para a cirurgia, eu fiquei sem as minhas filhas durante 1 mês. Essa foi a parte mais dolorosa de todo o... Porquê? Porque eu tive uma operação que foi muito, porque tirei a mama e fiz reconstrução com o grande dorsal, foi uma operação muito exigente, foi uma operação que me exigia ficar em casa bastante tempo porque fiz esvaziamento da axila e então fiquei e os meus pais deixaram não tomaram conta das minhas filhas, focaram-se em mim, portanto o apoio que tinha, alguém ficou com elas durante 1 mês, como eu estava a dizer, e isso foi o que mais nos custou-nos muito. Entretanto, há um dia em que nós saímos, sexta-feira decidimos, passado 1 mês, ir buscar as meninas. Eu ainda tinha o meu cabelo longo, elas vendo-me, estava normal, estava como a mãe, como elas viram a mãe 1 mês atrás, porque eu fui intervencionada em junho e comecei os tratamentos em setembro. E quando vou buscar as meninas, posso dizer que foi assim uma coisa muito emocionante. A minha grande preocupação era mesmo como é que eu vou explicar às minhas filhas o que vai acontecer daqui para a frente, aquilo que elas vão ver na mãe. E eu posso só contar aqui um testemunho, que isto eu tenho que contar, porque tenho mesmo que contar. Para quem me está a ouvir também, eu há um dia que vou buscar as minhas filhas e vou para casa, sexta-feira. No sábado, a seguir, quando acordo, foi o dia que eu fui mais abaixo ao longo de todo este processo. E eu não consegui me vestir, não conseguia falar, eu estava prostrada, eu estava a desistir nesse dia. E lembro-me que na minha garagem o Marcos estava a passar a ferro e eu estava lá muito prostrada e triste e recebo alguns telefonemas que não atendo. E por fim alguém manda uma mensagem insistentemente aos telefonemas que me estava a fazer e diz: quando fores para o teu quarto, para o teu aposento à noite, leva uma caneta e um papel, que Deus tem alguma coisa para ti. E assim fiz, não liguei durante o dia todo, não estava nem aí, não. Quando fui eu lembrei-me daquelas palavras e liguei e foram palavras muito simples que me diziam: nunca mais vais ter um dia como o de hoje. E amanhã é um novo dia. E eu disse: ok, eu sei disso, Senhor, eu sei que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Não, é o dia da manhã, o dia X, amanhã domingo. E eu, ok, depois de mais algumas palavras que o Senhor me tinha consolado, ok. Eu pensei, bem, então amanhã vamos todos nos levantar, que não era previsto, vamos todos à igreja. E assim foi. O Marcos cuidou da mais pequenina e eu de manhã estamos a falar que eu tinha a Madalena com 3 anos e a Margarida com 11. E então eu estava com a Margarida e olhei para os pés, vejam como é que Deus faz as coisas. E eu disse: tens as unhas dos pés enormes. E eu peguei num corta-unhas para lhe cortar. E ela vira-se para mim e diz-me assim: já estás boa, mamã? Porque eu usei este braço para cortar e eu disse assim: já, filha, já estou boa. Mas agora a mamã vai passar por um processo. E ela diz-me assim: tu tens cancro. Eu digo assim. Aí foi quando eu comecei a chorar. E ela disse assim: sabes porquê, mamã? Porque ela tinha ido para um retiro no fim de semana anterior. Porque eu estava no retiro e Deus disse-me que tu tinhas cancro. Quando se conta uma história tão verdadeira e tão próxima do nosso coração, não é possível as pessoas não se emocionarem, que é o que está a acontecer com a Cristina. Como Deus usou, porque esta era realmente a minha grande preocupação, era como é que eu iria explicar à minha filha isto que me gostava tanto. E assim, pode parecer uma coisa simples, mas para mim, de facto, e Deus conhece-nos, a cada um de nós, e realmente era aquilo que me estava a melindrar mesmo muito. Eu tirei o foco em mim, coloquei o foco na cura, naquilo que Deus iria fazer, mas na realidade Deus usou isto e preparou o coração da minha filha, que para mim foi muito importante. E isto foi uma coisa linda e sobrenatural, mais uma que Deus fez no percurso. Cristina, é verdade que nós ouvimos dizer isto muitas vezes e eu vou fazer a mesma pergunta assim. É verdade que o apoio familiar
das pessoas que amamos e que estão próximas é muito importante num processo destes. É, sem dúvida, é mesmo muito importante. E aqui eu não posso deixar de referir os amigos também. Foi a família e os amigos. E é nesta altura que nós realmente vimos, mas também eu acho que aqueles que não tiveram tão próximos não tiveram que estar. E de facto o apoio da família é essencial para a recuperação e para o foco da cura, é verdade. E quando é que foi declarada curada? Para mim, eu fui curada desde o momento em que entrei na sala de operações e que fui operada. Eu assumi a cura porque eu sei que Deus fez um milagre no meu corpo. Mas eu estou a falar clinicamente. Quando é que os médicos a declararam curada? Os médicos, se assim for, os médicos nunca me disseram nada. Não disseram, está bem, acabou, está tudo bem consigo? É assim, o médico onde eu estou a ser acompanhada, o oncologista, diz para eu fazer a minha vida normal, vou lá anualmente, mas nunca disse está curada, mas eu sei que estou curada no nome de Jesus. Então, como uma pessoa que crê em Deus, como a Cristina que confia em Deus, o que é que esta experiência tão dolorosa trouxe à sua vida? Nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus, isso é uma realidade. E uma das coisas que eu sempre disse, eu nunca perguntei a Deus porquê eu, nunca interroguei isso a Deus, nunca. E sempre perguntei para quê. E não vou dizer que todo o processo foi fácil, que ainda hoje às vezes vamos mais abaixo, mas é assim, mas uma coisa eu tenho a certeza, é que Deus cuidou de mim de uma forma sobrenatural. Eu podia estar aqui muito mais tempo e não temos tempo para isso, podia explicar todo o processo de tratamentos, aquilo da forma sobrenatural como Deus esteve comigo. Eu nunca, todas aquelas coisas que me diziam que eu iria passar clinicamente, e mesmo as senhoras que eu via, eu nunca passei por nada disso. É assim, eu sei que para além da cura física que Deus me fez, eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Deus curou a minha alma, curou o meu espírito, curou. É assim, eu não sou a mesma pessoa. Isto transformou a minha vida, isso eu sei, que eu não sou a mesma pessoa. Cristina, só vou fazer a última pergunta, que é, porque lá está, tal e qual como disse, nós não temos tempo de ir aos pormenores todos, isto levava aqui muito, muito tempo, mas eu vou fazer-lhe mais uma pergunta e acho que esta é importante. O que é que diria para algum ouvinte que está neste momento a passar por esse processo de quimioterapia, de não saber se é cancro ou não é, de não saber se fica bem ou não fica? Que palavras é que gostaria de dizer a essa pessoa, da sua experiência? Eu gostaria de dizer aquilo que eu vivenciei, que é, vamos acreditar que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes o percurso não é aquilo que nós pensamos ou gostaríamos que fosse. Mas uma coisa é certa, Deus está connosco, Deus não nos desampara, e sem Deus era impossível. Sem Deus, a minha experiência, sem Deus, eu acho que era impossível ultrapassar e vivenciar tudo isto. E se assim for, tal como a minha experiência, que é não pergunte a Deus porquê. Nós não passamos por isto porque somos más ou porque fizemos algo. Não, nós passamos por isto para alguém, para usarmos este testemunho de vida e passar a outras mulheres que passam pelo mesmo. E acho que isto deve ser aquilo que deve ser retido. Não vamos perguntar o porquê, mas para quê? Para que é que nós tivemos este problema? E eu acredito, tal como em todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é para levar a outros aquilo que Deus nos deu. E eu gostava de deixar um versículo bíblico que me tem ajudado muito e que sou muito abençoada desde o início deste processo, que é em Jeremias 29:11, que é para todas as pessoas que me estão a ouvir, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E é nisto que eu acho que as pessoas que estão a padecer desta situação possam se agarrar.
Cristina, muito obrigada por este testemunho tão valioso. Esta foi uma série muito importante de várias mulheres que tiveram situações bem diferentes umas das outras, mas todas elas bem extremas, e nós agradecemos muito a sua sinceridade, a abertura do seu coração em expor-se, em dizer o que sentiu, etc. E eu acredito que alguém que neste país e fora deste país que nos ouve, de certeza que foi tocado por este testemunho tão valioso. Muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Há algum tempo fizemos aqui um programa com a nossa médica de serviço sobre esta temática do cancro da mama. Foi um momento muito esclarecedor e importante, mas hoje foi-nos dado o privilégio de conhecer e ouvir uma sobrevivente, uma mulher que não desiste, que continua a lutar com todas as suas forças para viver e ser feliz. Ao ouvi-la, não há como a pergunta não subir ao nosso pensamento. E se me acontecer a mim? Como vou lidar com tamanha aflição e com tão grande doença? E é aqui, querido ouvinte, que entra um elemento muito importante e que o indivíduo nunca pode colocar de lado: a esperança. A esperança é a expectativa de algo bom, isto é, se você está doente e a sua mente ficar focada apenas na doença, nos tratamentos, no medo de piorar ou até morrer, a sua vida perde desde já o sentido e a oportunidade da felicidade. Já vi pessoas ficarem bem doentes e até ao último minuto da sua vida conseguirem sorrir e até dar coragem aos outros, exatamente porque a força da esperança os empurrava, os levantava e dava coragem e alento. Li um pequeno poema de Alexander Graham Bell que dizia mais ou menos isto: quando uma porta se fecha, outra se abre, mas geralmente olhamos com saudade e tristeza para a que se fechou e por isso não vemos aquela que se abriu diante de nós. Ninguém deseja ou espera ficar doente, mas essa é a realidade da vida que vivemos. Qualquer uma de nós, sem pensar, sem nada fazer para isso, pode contrair uma doença que não esperava, e é exatamente aí que o tal poema nos coloca. Fecha-se uma porta, mas olhamos para a outra que vai abrir-se à nossa frente. Há testemunhos incríveis de mulheres que, ao lutarem contra o cancro da mama ou outro, se superaram a si mesmas na força, na coragem, não apenas para si, mas para os outros à sua volta. Mulheres que conseguiram dar a volta por cima, como costumamos dizer, no sentido que foram mais longe e atingiram níveis de força e de capacidade emocional que elas mesmas não sabiam que possuíam. Um dos profetas da Bíblia, Jeremias, diz que temos que recordar aquilo que nos traz esperança. É uma das coisas que podemos recordar, aliás, nunca esquecer. É que a bondade de Deus é muito grande, as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Para esta mulher que ouvimos, cada dia é uma maravilha, cada minuto vivido com a sua família, com os amigos, é uma alegria, cada jornada de trabalho uma satisfação, porque decidiu confiar em Deus e pensar naquilo que lhe traz esperança. Hoje, o dia pode ter sido muito cinzento, as perspectivas muito duvidosas, mas encha o seu coração de esperança, como enche o seu peito de ar. E não centre toda a sua atenção, todo o seu foco na sua pessoa e na sua doença. Lembre-se que há outros neste mundo a sofrer. Pense até que há outros com sofrimento maior que o seu. Encha o seu coração desta joia imensa, para que o seu ou o sofrimento dos outros à sua volta seja vencido. Deus a abençoe neste caminho de esperança. Esperemos que a nossa conversa tenha trazido esclarecimento e esperança a muitas ouvintes. O importante em qualquer situação é tirar os nossos olhos das circunstâncias e olhar para Deus, que está connosco em todas as situações. E assim chegamos ao final do nosso programa, desejando o melhor de Deus para cada pessoa que hoje esteve connosco. Para a semana aqui estaremos com outro tema do seu interesse. Até lá, que Deus a abençoe. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.